Glória a Deus. Amém. Saudamos a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, também com a graciosa paz do Senhor Jesus, extensiva a todos os seus familiares. Amém. Nós vamos dar continuidade hoje, esse primeiro período do culto, à Escola Bíblica Dominical. Nós estamos concluindo o livro de Atos, não é? Tem quase um ano que a gente está estudando. 40, hoje deve ser a aula 47 ou 48, por aí. Faltam umas 3 ou 4, a gente termina. Tá? Hoje são 2 capítulos, mas não é necessariamente um capítulo por domingo. Nós dividimos em 3 partes, tentar terminar hoje e nos próximos 2 domingos. Amém? Então, convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias, né? Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Isso. Nós concluímos o 26. Nós vamos agora para o 27. E a leitura nossa vai até o versículo 26. Na leitura, os irmãos, os que já leram alguma vez, né, já sabem, mas os que nunca leram vão ver expressões marítimas, muito nome de cidade. O capítulo 27 e 28 é quase uma coisa só, né? É uma chegada de Paulo a Roma. Paulo aqui foi enviado para Roma. Então, o que vai aparecer de expressões marítimas, inclusive antigas, que não se usam mais, da área de navegação, é comum, muitas cidades, tá bom? Então, eu estou com as 2 versões aqui, revista e corrigida, e com a ARA, que é a revista atualizada. Vou ler na revista corrigida, e a que está projetada é Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Vamos ler então, diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos 27. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo vento, e mais adiante navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Passado muito já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento
da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento do sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e, temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Amém? Amém. Até aqui. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, bendizendo o Teu santo nome, mas, ó Deus, pedindo toda a assistência do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Ó Deus, que Tu fales com profundidade aos nossos corações. Ó Deus, porque Tu és o único que conhece o oculto, o escondido, que está em cada coração, a necessidade de cada um. Nos capacita, ó Deus, e que só o Teu nome, ó Deus, seja exaltado, seja engrandecido, seja glorificado neste lugar, Senhor. Oramos assim, te bendizendo por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Bem, amados, para os irmãos que estão acompanhando desde o primeiro capítulo de Atos, em termos de aspecto temporal do que está acontecendo, não é muita novidade. Nós vimos nos últimos capítulos que a decisão, o apelo que Paulo fez a César foi observado, não é isso? Tanto pelo Pórcio Festo, governador da Cesareia, quanto pelo rei Agripa, né? É o Herodes Agripa II e Berenice. E para César irás. Então, essa narrativa toda aqui do 27 vai ser essa viagem, tanto 27 quanto 28, até Paulo chegar em Roma. E o livro de Atos termina. Não é? Claro que não termina com a chegada dele. Ele vai chegar, e nós vamos ver no 28 que ele também vai pregar, ele vai ficar preso por 2 anos, não é? Numa casa que ele mesmo vai custear, uma prisão tranquila. É claro que Paulo, em algum momento da vida, muito próximo da morte, vai para uma prisão completamente daquelas de bandidos, barra pesada, vamos dizer assim, né? Uma masmorra mesmo, local, tá?
Nos nossos mapas, muito bem, eu ia pedir isso para o Igor, né? O que é que nós vimos na leitura? O que eu já tinha dito para vocês. Nós vimos o nome de muitas cidades, não é isso? Navegamos daqui para lá, e algumas expressões marítimas, tanto do navio quanto de vento. Né? O apontadorzinho, que eu sempre esqueço, muito obrigado, pastor Carlos, já está ligado. Não é? Então, aqui, ó, a viagem de Paulo até Roma, tá vendo? Né? Ele sai daqui, ó, de Cesareia, tá bom? Ele sai de Cesareia. Nós vamos ver que para isso aqui ser concluído, ele vai passar por 3 navios. Isso não é uma viagem de um navio. Aqui na nossa leitura, quantos navios nós vimos? Isso, 2 navios, né? 2 navios, muito bem. O pastor lembrou aqui, o pastor Cleide, no momento que o navio que vinha dali foram transferidos para o navio de Alexandria, tá bom? Então, 2 navios. Lembrando que aqui não é a administração da, né? Dona Eliette está chegando agora, a EBD. A nossa EBD, ela é interativa, inclusive, tá? Se a senhora quiser pegar o microfone, fazer uma pergunta, contribuir, ou são seus filhos? Tá? Vocês também, jovens, né? Ainda falta um, né? Tá bom? Então, claro que quem vai mais falar sou eu, mais porque todo, né? Então, amados, a gente está vendo aqui, ó, tá? Esse mapa ele é interessante, existe mais de um mapa da viagem de Paulo a Roma, né? Os mapas que eu costumo ver, ele vem por aqui direitinho, mas quando chega aqui, que nós não vamos ver isso na aula de hoje, vai ser na seguinte, é quando o navio, né, vai naufragar. Isso aqui, ao invés de dar essa linha reta, vai estar assim, ó. Vai estar um verdadeiro zigue-zague, né? Vocês aí, os mais jovens, é aquela curva senoide, né? A gente gosta de matemática, seno, vai em cima, vai embaixo. Então, aqui, nesse pedaço, mas não chegamos ainda aqui. A leitura que nós estamos fazendo, eles estão aqui, ó, nós paramos no 26, eles estão por essa meiucazinha aqui, tá? O navio ainda está vivo, mas o navio vai morrer. O navio vai morrer. Tá? Isso vai ser domingo que vem. Domingo que vem, tá? Amém. Então, agora que nós lemos, para a gente dar uma continuada, a gente viu que tem no versículo 1, quiser deixar o mapa, tá? Deixando o mapa para a gente, se não houver nenhum problema. No versículo 1 estão todos de Bíblia, se não tiver na mão, tá no celular. O centurião chamado Júlio, né, da corte Augusta, nós já estudamos também essas expressões, não é isso? Augusta, o que é que significa isso? Manda para César Augusto, né? Não é o nome da pessoa, são títulos, tá? Na verdade, era Nero que estava lá no Império, tá bom? Quem está aqui em Roma mandando em tudo é o tal do Nero. Ele é o César Augusto do momento. Eles embarcam, então, esse Júlio aqui, ele está representando ali o Império. Ele não é da área de navegação. Ele é o representante do Império Romano. Ele é um centurião, ele tem debaixo dele algumas pessoas. Então, a palavra de Deus diz que Paulo embarcou junto com alguns presos. Paulo era um prisioneiro também, só que Paulo não estava junto com aqueles, porque os outros presos eram presos devido a de fato terem cometido crimes. Paulo, ele tinha apelado para César, tá? Ele tinha apelado para César, então estava indo nessa navegação. E eles embarcaram no navio Adramitino. Aí o que é o navio Adramitino? Aí é por isso que eu trouxe a ara comentada pelo Dr. Shedd. O Shedd vai dizer que... O que é que o Shedd diz? Palavras do Dr. Shedd, vamos achar aqui o que é o Adramitino. É da cidade de Adramítio, porto ao sul de Troade, na costa asiática. Não sei se ajudou muito.
Mas Troade está por aqui, ó. Põe o mapa, por gentileza, da terceira viagem. Quem tem missionário? Terceira viagem missionária de Paulo. Opa, melhorou, né? Olha a Troade aqui. Tá vendo? Tá vendo o Troade? Adramite aqui para baixo. Um pouquinho aqui, uma cidadezinha um pouco. Então, esse navio que estava aqui, a gente vai ver em Cesareia, tá? Era daqui. Porque aqui é o mar Mediterrâneo. Vendo? África abaixo, Ásia e Europa acima. África abaixo, Ásia e Europa acima. Bom? O navio que sai de Alexandria, olha aqui o nome. Está vendo Alexandria? No Egito. Levando trigo. Todo o comércio marítimo era controlado pelo Império Romano. Tá? Como eu falei para vocês, como é que o Império Romano chamava o Mar Mediterrâneo? Quem lembra? Que eu falei para vocês? Mare Nostrum. Mare Nostrum. Mar nosso. Somos dono do mar. Imperador, né? Deus. Mare Nostrum, né? Então, todo o controle marítimo, mercante aqui, era controlado por eles. Né? Então, o segundo navio que a gente vai ver, que não vai estar no terceiro mapinha, eu acho que não vai estar esse nome aqui, mas na viagem a Roma, para nós está fácil agora. Quando falo navio de Alexandria, que vão pegar mais para frente aqui, tá? Vamos pegar mais para frente. Ele saiu daqui com trigo. Esse trigo abastecia Roma. Tá? Esse é o segundo navio. E ainda vão pegar um terceiro que não é no culto de hoje, na EBD de hoje. Tá bom? Então, aqui, para efeito de Adramitino, é ao sul de Troade. Tá? Ok, podemos voltar para o outro mapa. O mapa da viagem a Roma. Esse é o mapa da terceira viagem. Tá? A gente viu que a Alexandria está por aqui, ó. Norte da África. Tá bom? Então, sai de Cesareia, vão para Sidom. E nós vimos também, aquela pergunta até que o pastor falou sobre a equipe, né? As pessoas acompanhavam Paulo. Vocês viram no versículo 2 que Aristarco, lá de Tessalônica, está com eles. Com eles, quem? Paulo. Opa! Se é com Paulo, não pode ser eles. Com eles, Paulo. Plural, né? Paulo e Lucas. O escritor. Por isso que ele está falando assim. Partimos. Nós partimos. Ué, então o escritor está no meio. Concorda? Nós partimos. Nós quem? Quem está escrevendo. Porque se ele vai falar de terceiros, ele vai dizer, eles partiram. Nós partimos. Quem escreveu Atos é Lucas. Então, Aristarco também está junto deles. Tá bom? Tessalônica. Aristarco, Lucas e Paulo. No mínimo, não quer dizer que não tenha mais irmãos, tá? Só que os olhos estavam todos em cima de Paulo. Todo mundo queria a morte de Paulo. Aqui não, aqui ele está com certa segurança. Amém, amados? Então, já descobrimos isso. Chegamos no dia seguinte a Sidom. Tá? Saíram de Cesareia, Sidom, né? Paulo sai de Jerusalém está aqui, porque daqui ele ia ser morto pelos judeus, né? Aí nós vimos que o tribuno abraça a causa ali, para não deixar ter tumulto por causa da festa, e acaba encaminhando para o governador de Cesareia, né? Tá bom? Nós já vimos isso. As ilhas também, é bom vocês gravarem não, mas terem em mente, existem 3 ilhas consideráveis, assim, Chipre, vem a primeira, Creta depois, e Malta, aqui, ó. Talvez não apareça agora, tá? No papo da conversa de hoje. Por enquanto é Chipre e Creta, tá bom? Então vamos lá, estamos lá navegando com Paulo, desde o capítulo 1 de Atos, estamos... E Atos, né, nessa aventura, a gente viu que está desde o 21, né? A importância, desde o capítulo 21 do livro de Atos, que Paulo é
capturados, vamos dizer assim, arrastados de dentro do templo, como sendo alguém perigosíssimo, né? Vão pedir socorro. Socorro, os judeus lá da Ásia. Socorro, tem algo gravíssimo aqui dentro do templo, para o culto, para tudo. Tiram ele. Interessante que ali ele vai levar socos e pontapés. Muito. Ele só não é morto por causa da intervenção do tribuno, né? do tribuno. Vai ter esse naufrágio aqui, ainda, que nós não vamos ver hoje, mas vai naufragar. Aí eu estava conversando com o professor Carlos da pregação do domingo passado, que, por sinal, até ouvi ontem de novo no YouTube, de pregação. Aqui eu vi. Que quando ele cita, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo vai relatar uma série de coisas que ele já passou, né? 3 naufrágios, sei quantos açoites dos judeus, enfim, próximo da morte não sei quantas vezes. Ele vai citar um monte de coisa. Ainda não tinha acontecido isso. Tá? Então aquilo ali era meio que dizer assim, a minha vida é assim. Se vocês forem segundo aos Coríntios 11, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele está provavelmente em Éfeso, naquela terceira viagem. Tá? Isso aqui ainda não tinha nem acontecido. Então, muita gente, ao ler aquilo, acha que Paulo passou por tudo isso. Não, isso aí é parcialmente. É isso e mais alguma coisa. Multiplica por 2. Tá? Multiplica por 2. Passou por muita coisa. Tá? Desses sofrimentos humanos, que para ele já descartava. Que ele falou, não, eu já morri há muito tempo. Eu já estou morto, eu vivo para Cristo. Não vou morrer, eu já morri. E chegando no dia seguinte a Sidom, Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ver, né, o navio atracou ali. Júlio, que era o centurião, permitiu, tratando Paulo com humanidade, para ver os seus irmãos, o que eles precisavam. Nós vimos aqui, está tudo certo. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre. Aqui eu tenho uma observação para fazer para os irmãos, já que é um estudo, porque os ventos eram contrários, tá? Em termos de escrita do que nós lemos, aqui está a ilha de Chipre. Olha aqui para a ilha de Chipre. Está vendo? O jovem Hermélio, você tem que fazer o Enem, Hermélio. Você vai passar de primeiro, hein? Ele deixa nem eu perguntar, ele já captou a mensagem aqui né? Navegando abaixo. Tá, aí abaixo ou acima? É porque a gente está vendo o mapa assim, tá? Mas essa expressão, amados, toda vez que vocês observarem essa expressão abaixo de, no caso de navegação para a ilha, significa dizer sob a proteção de. Deu para entender? Por quê? Significa dizer o seguinte, o vento está aqui, ó. Então eu vou abaixo de, significa eu estou protegido por essa ilha. Se o vento está saindo daqui para cá, abaixo de seria aqui, sob a proteção da ilha. Ok? Aqui ele vai dizer sob a proteção também daqui, ó, de Creta. Mas não é porque ele passou por baixo. Era para se proteger do vento. Tá? Tanto é que talvez alguém tenha a versão que está dizendo sob a proteção. Essas versões mais modernas, NVI, NVT, a sua está sob a proteção, né? A sua deve ser ARA, provavelmente. Eu nem vi a minha aqui, a ARA, como é que está. No 27.4, sob a proteção. Perfeito? Quem tem sob a proteção além da Claudinha? Só a Claudinha está sob a proteção? Não, os outros são protegidos, tá? Então, aqui, ó, sob a proteção. Amém? Então, os irmãos, tranquilo, tá? Nunca fiquem para... Olhou um mapa, ficou abaixo de... Não, isso aqui eu vou perguntar ao irmão, está confuso. Como que abaixo o navio passou por cima? É sob a proteção, tá bom? Dona Eliette, não, Dona Marina, e meu Deus, eu esqueço o nome. Marisa,
Dona Eliette está ali. Paz do Senhor, Dona Marisa. Senta aí. Dona Marisa. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo que existe, ela é aparentemente um pouco chata, porque existe um monte de termos assim. Mas lembre-se, a Bíblia tá com o objetivo dela é principalmente espiritual. Então nós vamos tentar pegar depois as coisas, o que é que o Espírito está querendo dizer. Senão ficou a minha aula de história, de geografia, de navegação. E o objetivo da Bíblia não é esse. Mas Lucas, como detalhista que ele era, médico, ele faz esses apontamentos. Tá bom, amados? Então, já vimos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra da Lícia. Mirra da Lícia. Esse pedaço aqui, ó, que eles atravessam, é a Cilícia e Panfilha. O que tem de interessante na Cilícia aqui? Quem se lembra? Põe a terceira. Quem lembra? O que tem na Cilícia? Vamos lá. Ó cá, Cilícia, eu estou achando uma cidade interessante aqui. Tarso, né? Quem era de lá? Saulo de Tarso, né? Foi aqui que ele nasceu. Certo? Passando pela Cilícia e pela Panfilha, chegaram a Lícia, que tem um portinho chamado Mirra, que a gente viu aqui. Pode voltar para a viagem a Roma, tá bom? Então aqui, ó, Paulo está passando, né? Que é a atual Turquia. Turquia, atualmente. Bom? Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então todo mundo que estava debaixo do comando Júlio, que era o centurião da corte romana, Augusta, né? A gente já entendeu o que é esse nome Augusto, Augusta, enfim. Ele fez o pessoal embarcar num outro navio, provavelmente maior, tá? Esse primeiro navio era um navio, esse Adramitino, era um navio cargueiro, tá? Vocês vão ver aí que dá para concluir que ele é cargueiro. Ele leva carga de uma maneira geral, tá bom? Ele leva a carga não é um navio específico para levar preso, não. Tá? É um navio cargueiro. Agora, eles foram e passaram agora para um navio que a gente só vai descobrir um pouquinho mais lá na frente, mas como já lemos, ele leva trigo. Ele leva trigo. Esse navio que a gente já observou, que ele sai de Alexandria. Engraçado, ele sai de Alexandria, por que ele não vem direto para cá? Para ir para Roma? Não é? Ele vai para cá. Existem algumas, né? Os navios pegam carga em mais de um porto. Os navios trabalham também deixando carga e pegando carga simultaneamente, tá? E existem as rotas de navegação em função de questão de ventos, que nem sempre no mar, aliás, quase sempre o caminho mais curto, quase sempre é o mais longo, né? Então no mar você vai para cá, traça uma reta, não é bem assim não. O mais curto às vezes é isso assim, tá? Porque tem vento, você tem que estudar tudo, né? E naquele tempo não tinha os instrumentos. A questão da engenharia naval, ela vai se desenvolvendo muito na prática. É uma coisa que se precisava transportar, não pensa que tinha aquele dinheiro calculando, faz assim, não, é um negócio que foi, e à medida que... Então, como que se verifica e vai se estudando e colocando as equações, enfim, para ver como é que se fabricou. Hoje em dia está muito, né, mais moderno. Então, amados, passa para o navio de Alexandria. Esse navio de Alexandria, nos dias de hoje, ele seria chamado graneleiro. Ele seria chamado graneleiro, porque é navio que leva granel, leva cereais, trigo e outro tipo de coisa.
cargueiro, ele levaria qualquer outras coisas juntos, inclusive trigo, pode eventualmente. Mas o graneleiro ele é específico em levar grãos, tá? Mas não sei se naquela época tinha essa nomenclatura, tá? Por isso que eu peço um pouquinho, igual o Paulo pediu um pouquinho de paciência para Agripa, para ouvi-lo, né? Como o senhor conhece os costumes judaicos, peço um pouquinho de paciência. Peço um pouquinho de paciência para os irmãos, porque tem muito desses termos, né? Eu não sei se nem sempre vale a pena ficar falando dos termos. Tudo isso. E a nossa intenção é ir até o 26, gente. 9h25, na ABD. Enfim. Então, só para a gente observar, já estamos no segundo navio. Concorda? Esse navio vai naufragar. Não vai ser hoje que nós vamos estudar isso. No próximo domingo. Vai precisar de um terceiro navio. Aí ele vai chegar em Roma. Tá? Como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte Quinido, tem Quinido aqui? Tem, né? Eles saem daqui, ó, chega de fronte Quinido. Vagarosamente, porque nós vamos conversar um pouquinho depois sobre isso. Não nos permitindo o vento e mais adiante. Navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona. Olha aqui. Abaixo de Creta, está literalmente abaixo de Creta, né? Mas é sob a proteção de Creta. Tá? Porque eles poderiam passar aqui por cima, só que aqui era pior, em termos de vento. Então eles vêm sob a proteção de Creta. Tá bom? E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Eu fico me perguntando até hoje, por que esse nome, né? Bons Portos, tem tudo, é vento para tudo que é lado, bate em tudo que é jeito. Mas eles chegaram aqui, nos Bons Portos, que fica lá em Creta, tá bom? E aí, amados, começa a ficar interessante. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, que era o trigo, que não está dito aqui, está mais na frente, eu só antecipei porque nós já lemos, mas também para a nossa vida. Aqui é importante, amados. Importante um comentário. A questão, tem duas coisas aqui. O espiritual, óbvio, ali era um apóstolo, um homem inspirado por Deus, mas tinha a questão também racional. Essa época do ano, que, tendo passado, ele fala aqui do jejum? Fala, né? Esse jejum era o do dia da expiação. Era o jejum que os judeus observavam do Yom Kippur. Tá? Yom Kippur, dia da expiação. Do pôr do sol ao pôr do sol em jejum. Tá? Essa época sempre coincide, porque não é data fixa, o calendário de festas. Do nosso tempo aqui é meados de setembro a meados de outubro. Então, muitas vezes cai em setembro, muitas vezes cai em outubro. Se vocês têm algum amigo judeu, vão ver, olha, não, tem um jejum hoje, 24 horas. Às vezes vai cair em outubro, às vezes vai cair em setembro. Não é a mesma data. Só que Paulo já tinha navegado muito. Lembra que eu falei que no domingo passado, na pregação, quando ele escreve para Corinto, isso nem tinha acontecido, ele já tinha passado por 3 naufrágios. Então Paulo conhecia um pouquinho sobre navegar aqui. Não sobre navegação em si. Ele não era piloto, não era nada disso. Mas essa época do ano, toda a navegação do Mediterrâneo conhecia que os navios deveriam parar, por isso que eles usam a expressão invernar, é passar o inverno. Então eles estão aqui, ó, aqui é hemisfério sul, norte, desculpe, norte, tá? É como se você cortasse o planeta no meio, numa linha horizontal, né? Aqui no Brasil ela passa ali perto do Belém, do Pará. Bom, na África, ela pega mais ou menos a metade da África, tudo que está para cima é hemisfério norte. Então, aqui, setembro, outubro, está chegando o verão.
Na primavera é verão, mas lá está no outono, inverno. Tá? A parte de cima do hemisfério. Aí teria que ter um mapa mundi para vocês, mas é uma linha imaginária. Todo mundo já ouviu falar da linha do Equador, né? Ela corta assim, tá? Então isso aqui está muito acima, essa linha para aqui embaixo. Ó. Aqui não começa a África, ela vai passar pela metade da África, mais ou menos. Então tudo que é para baixo, essa época do ano, o sul, que nós estamos vendo aqui, período de jejum, lá era setembro, outubro, aqui também setembro, outubro, só que aqui vai começar próximo do verão, lá próximo do inverno. E a navegação aqui é complexa. Então, sempre os navios ficam atracados. Muito certo para fazer a navegação. Naquela ocasião, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tecnologia é outra. Existem paradas, mas é com torre de controle, com comando, controle de porto, né? Outros equipamentos, satélites, enfim. Existem as paradas, tá? Para que o navio não passe, mesmo os navios modernos do dia de hoje. Existem situações que podem ocasionar determinada na guarda para atravessar devido a condições de tempo. Então, amados, Paulo ali foi usado por Deus. Olha que bênção. Ele vai falar, olha, eu estou vendo, meus amados, que a navegação vai ser incômoda, mas não é só isso. É com muito dano. E não é só com muito dano para o navio e para a carga, é para as nossas vidas. Então, o que era mais precioso? Vida. O apóstolo está preocupado com isso. Ele tinha não só a experiência, como ele era um homem espiritual. E o espiritual, segundo ele mesmo escreveu, discerne as coisas espirituais e as coisas naturais. Mas o homem natural, muito mal, discerne o próprio natural. Não é isso? Mas é interessante. Como aquele está aqui, ó, Bons Portos, na ilha de Creta. Aí você observa, mas como aquele porto não era cômodo para invernar, ou seja, os mais deles, ou seja, todo o resto da tripulação que tinha alguma autonomia, foram no parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, o qual nunca chegaram. Que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali. Ou seja, eles concordavam que deveriam invernar, mas um pouquinho mais para frente, não aqui. Tá? Só que Paulo fala aqui, amados, às vezes, estrategicamente falando, espiritualmente, é melhor ficar numa situação incômoda, aguardando a situação melhorar. Você nem sei. Você dá um passo. Do que você querer se precipitar, dar um passo a qualquer custo. E a gente já viu, né, por antecipação. O navio só não morre porque Deus não quis que as vidas morressem. Porque ia morrer todo mundo. O lugar era bom para invernar? Não, no fato não era. Mas dava para ficar lá? Dava. Só que não tem nada em terra para os marinheiros descerem. É um lugarzinho que... Não a ilha como todo, mas esse porto. E Creta é grande. Mas ele disse, não, vamos para Fenícia. Fenícia é um lugar melhor, tanto para o navio, como com certeza para nós. Enquanto está invernando lá, a gente desce, desembarca, vai em terra, faz um passeio ali, acolá, papapá, tá? Coisas da marinharia, né? Mas o apóstolo chegou antes, veio o aviso do homem de Deus, olha, eu estou vendo que a coisa vai ser arriscada, não é só para o navio e para a carga, não. É para a gente também. E aí, todo mundo foi do parecer que não, vamos melhorar e essa posição, vamos invernar sim, vamos esperar passar o inverno para continuar a navegação, mas num porto melhorzinho. Esse senhorzinho aqui, esse tal de Paulo, preso, apelou para César, sai. Né? E aí vão para o 3, soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta, para chegar na tal da Fenícia. É sempre assim, amado. Você quer porque você quer. Quer porque você quer na sua vida alguma coisa.
Aí chega o homem de Deus, estou falando aí dos profetas, não, o homem de Deus vai falar a palavra de Deus. Olha, fica um pouquinho aqui, é meio desconfortável por enquanto. Mas não muda agora para um lugar melhor não, porque essa travessia desse lugar ruinzinho que você está, para o próximo passo que você acha que é melhor, você não vai chegar nesse próximo lugar não. No meio do caminho você vai ser destroçado. Não, mas é logo ali. E aí o que é que o adversário faz? Fica tudo bom. Céu azul, mar de brigadeiro. Não, é céu de brigadeiro, mar de almirante. Aí o crente não espiritual, né? Aquele mais carnal da vida. Falei que eu estava certo. É agora que eu vou. Tranquilo, Deus está me ajudando. Desrespeitou duas coisas: o espiritual e a experiência de alguém que tinha uma vida, uma história de viagens missionárias. 3, essa é a 4ª viagem que ele faz que não é missionária. É uma viagem como prisioneiro para Roma. Isso vale para nossas vidas, não vale? Para qualquer coisa, qualquer tomada de decisão. Às vezes Deus fala para você, amado, fica aqui, mas Senhor, aqui está tão ruim. Eu estou vendo ali, está tão bom. Tá? Não, você vai chegar ali, mas não é agora. Aí você quer ir agora, dá 3 passos, afunda. Vamos continuar? Deus é bom, né? Muita misericórdia. A palavra dele diz que as misericórdias não têm fim, né? Que se tivesse, não estava ninguém aqui. Não tinha ninguém, tinha culto, não tinha nada. Tudo acabado. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu já ter... Mas, esses mais na Bíblia, né? Adversativo. Mas, não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Tá? É o nome próprio do vento. Isso é vento. Nordeste, noroeste, sudeste, não sei o quê. O nosso amado Shed, ele tem aqui uma explicação, se eu não me engano, para o Euroaquilão. Vamos ver o que ele diz aqui para a gente. Euroaquilão é vento do leste, é formado pelas palavras euro e aquilo. É um vento do leste e do norte. Tá? Euro significa vento do leste, aquilo, vento do norte. Então, uma confluência de ventos vindo de origens distintas. Aquilo cria uma turbulência só. É um negócio sem direção. Tá? Então, aquela bonança que foi vista aos olhos dos homens, e que o apóstolo estava quietinho e só foi lá falar para ajudar, agora bate o tal do chamado Euroaquilão, né, amados? E o Euroaquilão, ele conhecidíssimo lá na região. E então, fazendo vela, tal, mas não muito tempo depois. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Tá? E, acho que tem algumas versões ao léu. Como é que está na tua, Claudinha, no versículo 15? Fomos nos deixando levar. A expressão atual para o nome disso é a deriva, tá? Craseado. A deriva. O navio ficou à deriva. O que é a deriva? O homem não está mais no controle do navio. Ele está só em cima do navio. Mas não é ele que diz, bota o navio para a esquerda, que é bombordo. Bota para a direita, boreste. São expressões marítimas. Tá bom? Tantos nós de velocidade, vela, porque não tinha motor naquela época, tá? Nem motor, nem turbina. Era vela. A deriva é para onde o vento mandar. O navio carregadíssimo, apanhando de um lado para o outro. Tá? E correndo abaixo de uma pequena ilhota chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. Não está aparecendo aqui Cauda, mas Cauda, se não me engano, é uma ilhazinha que fica embaixo de Creta, aqui, ó, por aqui. Tá? Não tem problema. E existem algumas versões que o nome é Clauda, com L. Tá? Isso é nome próprio.
Tem nada, não existe erro, não há problema nenhum de erro. Se você estiver lendo a sua Bíblia, tiver Clauda com L, não tem problema. É cauda também, é a mesma, tá bom? Então, essa é uma ilhotazinha de nada. Apenas podemos ganhar Batel, que também, em algumas versões, não vai estar Batel, vai estar outro nome. No 16. Bote. Isso, tá? Isso aqui é o quê? É o salva-vidas. É o que nos dias de hoje chama-se baleeira. Tá? Baleeira. É para salvar a tripulação. Fica nas bordas do navio. Todo mundo tem ideia, pelo menos ideia deve ter, do que é o convés do navio? Convés? Aquele piso onde vocês veem nos filmes o pessoal andando. Né? Atrás do convés tem uma superestrutura, como se fosse uma torre, um prédio, onde tem o comando, o piloto. Até chegar na proa, que é a parte da frente, tudo aquilo ali é convés. Tá? Então, no convés fica o que é chamado de armação, a armação do navio. No convés. É tudo que prende para cá, laço para colar, pedaço de ferro para cá, segura vela. Vocês vão ver que eles vão começar a jogar a armação fora também. Tá? Daí o nome dos construtores de navio ser armador. Né? Tem um armador famoso, que não é do meu tempo, é um evento que aconteceu até antes de eu nascer, que casou com a esposa do Kennedy. O pastor sabe. A Jacqueline Onassis, era a Jacqueline Kennedy, esposa do falecido John Kennedy, foi assassinado. Certo? Existe um armador grego, um homem, né, riquíssimo. O que armador faz? Não, ele é só dono dos navios, vários, muito rico. Ele casou com a Jacqueline e ela virou Jacqueline Onassis. Tá? Então, só para convés, armação, são as coisas que... Tá bom? Por isso que eu falei, uma coisa que nós, mais importante vimos até agora primeiro, Paulo está sendo tratado com respeito. Todo mundo sabe que ele... Segundo, a palavra que ele deu e as decisões que os homens tomaram. Errada. Isso é importante. Tá bom? O batel, chama-se baleeira, fica do lado direito do convés e do lado esquerdo, na borda. Por quê? Quanto mais próximo do mar, melhor. Se você está precisando fugir, o navio vai afundar. Se você deixar a baleeira no meio do navio, até você chegar, né, tem que ser algo próximo de chegar no mar, rapidamente. Né? Todo mundo deve ter visto aí o Titanic e vai lembrar. O pessoal entrando na baleeira. Só que a baleeira ali daquela época era aberta. Né? A maioria das baleeiras, até onde eu saiba, hoje em dia é tudo fechado. Ela é 100% hermética, com motor autônomo dentro, enfim. Isso é coisa de marinha, tá? Então, eles tentaram salvar o batel. Estavam apanhando, estavam à deriva. Não era eles mais que comandavam o barco. Levando para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas velas, assim foram à toa. Você lê um negócio desse, você fica doido. Meu Deus, o que eu estou aprendendo aqui? Né? Cingindo o navio, eles tentaram prender a armação o máximo que eles podiam. Inclusive, passaram algum tipo de cinta, dizem alguns. Né? Eu imagino que se foi, deve ter sido lá para a proa e na popa. Porque como é que vai passar isso por baixo do meio do navio? Difícil, na situação que estava. Mas tentaram prender. Tá? Agora, o que era da costa na Sirte? Eles estavam temendo darem a costa na Sirte. Está vendo aqui? Isso aqui é África. Lembra que eu falei? A Ásia, Turquia, vai começar a Europa. Porque a Turquia ela é dividida, ela tem os dois continentes. A Turquia tem um pedacinho na Europa, um pedaço na Ásia. E aqui vem, né? Enfim, Itália, Grécia. Sirte. Fica por aqui, ó. Sirte, na verdade, o medo deles é o seguinte: existe um negócio chamado banco de areia. Banco de areia no mar. Então, quem navega
Tem tudo mapeado hoje em dia, tá? Eventualmente, pode ter alguma mudança marítima devido às correntes. Banco de areia, você está navegando aqui, com determinada profundidade. Só que se você bater num banco de areia, o navio vai ficar preso no banco de areia. É uma montanha de areia que tem no fundo do mar. E não é rocha, é banco de areia. Ela trava o navio. Para você tirar ele dali, tem que ter rebocador, provavelmente, para puxar. Tá? Então, temendo dar no Sirte, porque Sirte era aqui, ó. Estava cheio de navio encalhado aqui. Então, o medo era que o vento levasse para aqui, eles ficassem encalhados. E encalhado aqui, apanhando, o navio ia se desfazer, eles iam morrer longe de terra. Tá? Então, eles tinham que estar costeando aqui Creta. Tá bom? Então, a expressão difícil, a pessoa lendo, vai dizer, pô, quer dizer isso? Usaram de todos os meios, cingindo o navio, temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. As velas foram baixadas. Né? Alguns autores falam que era uma vela só quadrada, mas não há unanimidade. Era uma grande vela só quadrada. Outros dizem que era mais de uma, mas não vem ao caso. Tá? Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no seguinte aliviaram o navio. Já começaram a... Esse alívio não está dito com todas as letras o que é que eles aliviaram, mas eu creio que jogaram parte da armação e talvez parte da carga. Trigo. E ao terceiro dia, famoso terceiro dia, pastor Carlos, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Aí, o que é lançar uma armação? Aquilo que eu falei para vocês. Tudo que está no convés, que é necessário para prender, para amarrar, tensionar. Né? O navio é como um ser vivo que tem que estar vestido, ajustado para as operações que ele vai fazer. Né? Eles começaram a... Amados, e aqui no 20 é uma leitura, eu diria assim, tenebrosa. Meus amados, olha a situação do 20. É passar pelo vale da sombra da morte. Isso aqui, né? Salmo 23, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha só, não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, ou seja, grande. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Você queria estar na pele de alguém ali? Não tinha sol, não tinha estrela. Provavelmente, camarada, eu fui arrebatado com outro planeta. Eu saí da Terra, eu estou em algum lugar. Onde é isso? Não dá para ver nada. Alguns dias já, hein? Alguns dias. Paulo continua quietinho. Ele deu aviso lá atrás. Aí, amados, qual era a leitura deles? Não tem esperança. Não tem esperança. Mas, amado, Deus, quando está presente, tem esperança. Tem sempre esperança. 21. Mas havendo já muito que se não comia, então Paulo vai se mexer de novo. Ele estava quieto até então. Pondo-se em pé no meio deles, disse... Paulo, dessa vez, ele foi obrigado, ele não gostava de usar isso aqui, mas ele precisou falar. Né? Que parece aquelas pessoas que falam assim, eu não falei. Né? É chato isso, né? Bem que eu te avisei. Mas o objetivo, você vê que ele fala de uma maneira mais polida. Ele usa o que Deus sempre usou. Razoabilidade, que nós já aprendemos aqui alguma vez. Lembra que Deus, em tudo, ele trabalha com razoabilidade e proporcionalidade? Nós já vimos isso. Ele leva em conta esses fatores. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Não é? Ele falou mentira? Não.
Ele foi grosseiro? Não. Foi educado. Falou, olha, teria sido razoável se vocês tivessem me ouvido, né? E olha, que não foi só uma questão espiritual. Além do espiritual, era conhecido daquela época esse tipo de ventos. Muitos navios se perdiam. Então, amados, volta à lição que está até agora. Às vezes está desconfortável na sua vida, mas você está com Deus, está seguindo a orientação, aguarda. Não se precipita para dar um passo se Deus está te mostrando o perigo. Não é? Não há chuva que não cesse. Vemos um estado nosso. Não é? Uma chuva já começou, limpeza de casa, acabou. Não foi para sempre. Não foi para sempre. Então, amados, lição fica para nós, nos passos da vida que a gente quer dar aí para avançar. Né? E às vezes a gente está dizendo, mas o Senhor me disse que era para eu ir. Sim, eu só estou dizendo que é para você dar um repouso. Tudo é assim, carro, Fórmula 1, não tem um tal do pit stop? Tem que dar paradinha, troca o pneu, abastece. Cada dia está mais rápido agora, não sei quantos segundos. Né? Mas tem. Se ele não trocar pneu, ele não chega no final da corrida. Tudo tem. As paradas da vida. Caminhada no deserto, era sem parar? Não, tinha acampamento. Quando a nuvem começa a andar, todo mundo levanta acampamento no deserto e vamos caminhar para Canaã. Tem as paradas. Né? Mas olha o que Paulo vai dizer no 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo. Amado, você chegar no meio de um negócio tenebroso, sem sol, sem lua, sem estrela, há muitos dias, à deriva, sem controle, o vento comandando em você, né? O vento comandando em você parece aquelas expressões que o Paulo usa, ventos de doutrina, batendo para tudo que é lado. Mas Paulo continua firme, não mudei nada, continua Jesus. Jesus é o rei e é o Senhor, outra palavra é dele. É nessa hora que os ventos vêm dando a solução, querendo dar a solução para você. Mas agora vos admoesto para vocês terem bom ânimo. Como assim, meu amigo? Bom ânimo no meio disso? Eu vou dizer por quê. Porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Pode colocar o texto, se puder, tá? A partir do 22. Olha só, amados. Não se perderá a vida. Com que ousadia esse homem foi falar um negócio desse, com o navio à deriva, com ventos, e ele diz que não se perderá a vida de ninguém, só o navio. Ele já está dizendo, o navio vai morrer, mas vocês não. Por isso que eu estou dizendo para vocês, bom ânimo. Aí todo mundo vai dizer, mas eu estou vendo aqui tudo tenebroso. Não, mas eu estou dizendo bom ânimo. Mas tem um porquê. Porque, 23, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, ou seja, quando ele fala de quem eu sou, não é do anjo. Eu sou de Deus. O anjo de Deus, de quem eu sou de Deus. E a quem eu sirvo, ele não serve ao anjo, ele serve a Deus. Né? Tem um pessoal aí que tem um negócio de uns anjos assistentes aí, que cuidado. O cara está servindo mais ao anjo do que a Deus. Aí, depois, procurar saber quem é o anjo, fica complicado. Esse anjo esteve comigo, e ele disse assim, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Até aí tudo bem. Paulo deve ter dito, ok, estou sabendo, Jesus já falou comigo. Eu estava lá em Cesareia. Mas tem um acréscimo, amado. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então Paulo está dizendo, vocês sabem por que eu estou falando para vocês terem bom ânimo? Porque o anjo de Deus a quem eu sirvo me disse que não só a minha vida será... Eu vou comparecer em Roma, como todos que estão no navio também. Nós não vamos ver hoje, mas existem condições para que eles continuem vivos. Deus está dizendo, vocês vão ser preservados, mas tem condições que não está dita hoje. Lembra que eu vou ler até o 26? Então está acabando, né? Certinho até ali
Parece que eu combinei com o relógio. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio, olha aí, fé. Fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso? Hebreus 11:6. Importa que, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então, Paulo está dizendo, olha, o anjo esteve comigo, de Deus, a quem eu sirvo, e ele falou que não só eu, mas todos serão preservados, exceto o... E eu creio que vai se cumprir como Deus falou. Deus falou. Tá? Então é por isso que ele está dizendo, sim, tem um bom ânimo. Agora, a primeira condição, que é que nós vamos terminar, é, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Amém? E a gente para por aqui. Por quê? Porque a partir do 27 vai ser o naufrágio, eles vão chegar numa ilha, e ainda tem mais condições para sobreviver, tá? Tem essa condição de dar numa ilha e tem outras condições. Não é automático. Aí, o que a gente começa a ver aqui aos pouquinhos? Pode ficar de pé, vamos ficar de pé para terminar esse período de EBD, é uma hora de escola bíblica. O que a gente começa a ver aqui? Uma sutil mudança na última palavra. Depois de muito apanharem, as pessoas começam a dizer assim, rapaz, Deus tem razão. Depois de muito apanhar, parece que falando, o pessoal está ouvindo. O centurião está quietinho na dele, o Júlio só não, né? Ele só não se humilha, sim senhor, excelentíssimo. Mas tá, entendeu? Tem uma hora aí que vão querer fazer um negócio, o Júlio vai, não. Ele vai se render totalmente a Paulo. Na próxima domingo a gente vai ver. Vão querer tomar uma medida quando o navio está, né? Aí o Júlio vai olhar para o Paulo, só. Se a palavra desse camarada foi que ninguém vai se perder, não. As coisas começam a mudar. Ele acertou lá atrás, a gente está no... Tá? Então, irmãos, às vezes também fica uma lição para nós, porque não é pregação. Isso aqui dá para pregar até Jesus voltar, inúmeras coisas. O que tem de riqueza aqui, de várias coisas aqui, não está, né? É muita coisa, né? Mas como é bom, independente do momento, em algum momento da nossa vida, a gente parar e se render, como o pastor Cleide fala, se render literalmente a Deus. Não é passivamente, é se render completamente à palavra de Deus. Né? Teve perda, perdeu carga, né? A carga ainda não perdeu totalmente, mas vai perder também. Tá? Então, o que Deus está mais de olho é na nossa vida. Vida. Adiantaria o trigo estar lá, o navio ficar inteiro e todo mundo morrer? Vida. Foi assim com Jonas também? O problema todo está com esse tal desse hebreu aqui. Ele vai lá e confessa. Para salvar todo mundo, pode lançar no mar. Lançou Jonas no mar, calmaria. O problema agora era Jonas com Deus. Né? Jonas com Deus. Vamos orar agradecendo a Deus esse primeiro período. Teremos um intervalo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, te bendizendo, glorificando o Teu santo nome, porque somente Tu és digno, ó Deus, de receber honra, culto, louvor e adoração, Pai querido. Nos abençoa neste breve intervalo e já nos prepara e nos capacita, Senhor, para a ministração da Tua santa palavra dentro de alguns minutos, que os corações estejam como solo preparado para receberem e produzirem a 30, a 60 e a 100, Senhor. Tudo para a honra e glória do Teu nome. Oramos assim, te bendizendo, em nome do Senhor Jesus. Amém.